Vamos lá, meus amiguinhos, pois o Grêmio segue 100% no Campeonato Gaúcho, dispara na liderança, aumenta consideravelmente a sua vantagem para os seus adversários, em especial o Internacional, que até acabou perdendo a segunda colocação para o Ipiranga, mas vence um jogo onde passa muitas informações e nem todas são positivas. Vamos lá. É um jogo que foi bastante emocionante, né? Porque afinal de contas ele já começa com o Grêmio praticamente matando o jogo. Porque Bitelo faz o primeiro gol, num gol meio sem querer, né? Porque o PP tenta chutar, chuta mal, Bitelo acaba parando a bola e ela acaba dentro do gol. Isso transtorna um pouco o Juventude, o Grêmio toma conta do jogo e, na sequência, de novo com participação do Bitelo, que acaba sofrendo uma falta, a bola fica para o Reinaldo, que faz o gol num chute cruzado, 2-0, um início avassalador e que dava um tom de uma supremacia que nem todos esperavam, né, diante de um Juventude que precisava da vitória dentro de casa. Pois bem, vejam como o futebol ele é muito bom por causa das particularidades que ele tem. O Grêmio vencia por 2-0, mas a partir do segundo gol, o Juventude, evidentemente, tentando correr atrás do resultado e com seus limites técnicos, é verdade, mas com uma grande disposição, toma conta completamente do meio-campo do Grêmio. E aí começam as informações que vão desencadear num grande problema que o Grêmio viveu, especialmente na etapa final. Por quê? Porque o Juventude, embora depois do 2-0 tivesse tomado conta do jogo e começasse a emendar finalizações, nem todas com grande perigo, o Grêmio ainda conseguiu, numa jogada no final do primeiro tempo, um terceiro gol. Digo, bom, ponto, né? 3-0, vai para o intervalo, adeus Tia Chica, e o Grêmio vai administrar com competência, experiência e pode até ampliar o marcador. Era o que se previa, né? Embora no jogo jogado o Grêmio não tivesse assim, especialmente no seu setor de meio campo, um volume de jogo que a gente esperava com os jogadores escalados, como o PP, Cristaldo, o Carbajo e o Bitelo, que sim é o principal jogador do Grêmio, tirando o Soares, que a gente sabe que é o jogador fora da curva. E que na noite de Caxias do Sul não teve uma grande parceria. Vamos ser bem sinceros, né? O time do Grêmio não conseguiu jogar muito com o Soares, que ainda no primeiro tempo conseguiu participar, teve participação inclusive no terceiro gol, né? Numa jogada muito bem ensaiada, na cobrança de falta, que o Bruno Alves acabou completando. Mas aí veio o segundo tempo. E o Renato, que apostou nesse meio-campo sem um primeiro volante específico, né? Fazendo com que PP, Carbajo, Cristaldo e também o Bitelo formassem, né? O Grêmio não teve extrema, porque o Ferreirinha machucado deu lugar ao Gabriel Silva, formou um time para conter bola, ter volume de jogo com a bola no pé. Pois aí o que acontece, meus amigos? O Bitelo sai por preservação, porque ele tomou uma pancada no final do primeiro tempo, e o Grêmio perde completamente o seu senso criativo e o seu volume de jogo. O segundo tempo é todo do Juventude. E até é surpreendente, porque o Grêmio não conseguia trocar 2 passes. E o mais preocupante, que aí já é uma sequência do que a gente vem observando, o sistema de marcação do Grêmio é muito frágil. E o Juventude, que é bem treinado pelo Celso Roth, mas com os limites técnicos que tem, conseguiu se apropriar da partida de tal forma que o Grêmio começou a chamar o Juventude para o crime. Tomou-se o primeiro gol, na sequência, com justiça, tomou o segundo gol. Houve várias outras oportunidades, tanto que em algum momento do jogo o Juventude chegou a ter o dobro de finalizações do Grêmio. Gente, na minha opinião, que é uma coisa que eu já tenho assim, uma espécie de conceito, e foi antes do jogo que me acompanha nos donos da bola. O Grêmio não pode abdicar de ter um primeiro volante.
Essa ideia de jogar PP, Carbajo, Cristaldo, né, e mais o Bitelo, ele é muito legal. O Grêmio na Arena certamente vai ter um volume de jogo muito legal, com toque de bola e possa envolver o adversário. Mas contra times mais fortes, o Grêmio terá imensas dificuldades de não deixar o seu sistema defensivo vulnerável. E o que nós vimos em Caxias do Sul foi uma enorme fragilidade, porque, com todo respeito, o Cristaldo não marca ninguém, né? O PP não pode ser o jogador responsável para ser o último da primeira linha, porque ele é um jogador que não é daquela função. Até no primeiro tempo ele entregou 2 bolas perigosíssimas pelo senso, né, de característica, de time de campo daquele setor. Eu quero dizer para vocês que eu não gostei do Carbajo, muito menos do Cristal. Jogadores que, na minha opinião, renderam muito pouco. Os laterais do Grêmio são frágeis da marcação, mas isso a gente já sabe. Tanto é, né, que o Renato coloca o Tassiano no segundo tempo, que também tem lá as suas dificuldades, né? Mas o Grêmio também tem algumas carências e isso aí não tem como resolver. O Everton Galdino, eu não vou ser definitivo aqui, tá? Mas me parece que ele não é jogador para o Grêmio. Tá? Ele até perde um gol sem goleiro, que poderia ter feito falta, tá? É um jogador que também não volta para marcar ninguém, né? E teve um momento do segundo tempo que o Soares ficou completamente sozinho no ataque, o Grêmio não controlava nada da bola, era só devolver a bola para o adversário. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: certamente, se o Renato, e o Renato é muito inteligente, experiente, ele obteve informações preciosas do jogo de hoje. A primeira, que o Grêmio tem um talento e pode ter um apetite, ou faz parte do futebol. Tem um jogador que está num momento diferenciado, chamado Bitelo, que tem o seu travante fora da curva, mas que precisa ser auxiliado pelos seus companheiros para jogar, né? Hoje ele foi, no segundo tempo, ele foi abandonado. Mas ele tem problemas para ser resolvidos imediatamente, né? O teste que ele faz sem o Vila Sante estar encostado, por enquanto, tanto que foi o Thiago Santos que entrou no segundo tempo, mas esse meio com PP, Cristaldo e Carbajo, olha, eu duvido que ele dê certo. Pelo menos desta forma que o Renato quer jogar. Porque ele transforma o sistema defensivo do Grêmio, olha, é muito vulnerável. Muito vulnerável. O Grêmio sofreu demais e foi amassado pelo Juventude do segundo tempo, que por muito pouco, e seria até muito justo, conseguisse o empate. Né? Então, vejam só, né? Um jogo com muitas possibilidades, que se iniciou como um Grêmio avassalador, parecendo que tudo estava resolvido, e não estava nada resolvido. Né? Porque o Grêmio fez os gols, mas jogou, especialmente a partir do 2-0, muito pouco, muito pouco. E algumas atuações individuais ficaram devendo imensamente. O menino Gabriel Silva compôs, recompôs, primeiro tempo razoável, segundo tempo apenas esforçado. Já falei do Everton Galdino, que não deu nenhuma resposta, não foi a válvula de escape. Acho que não é jogador para o Grêmio. O Grêmio ainda precisa, né, de alguns jogadores. Né? Não sei se é o Vina, não sei se é um extrema que o Grêmio precisa ter, porque o Ferreira está sempre machucado, mas especialmente o Grêmio tem que resolver o seu sistema defensivo. Ou é com um volante de posicionamento, ou é com laterais mais postados defensivamente. Ou seja, o Grêmio, na sua parte tática, na minha opinião, embora, vejam só, o 100%, e isso é inegável, e talvez o mais importante, né, ele ainda fica devendo. Por que a gente sublinha isso? Porque a gente está projetando ali na frente. Né? Certamente do Grenal, o Renato não vai jogar assim. Né? E quando iniciar o Campeonato Brasileiro, provavelmente ele já terá tido tempo, né, para consertar essa situação que me parece muito saliente. Parabéns ao Grêmio, que praticamente com 8 pontos está garantindo o primeiro lugar nessa primeira fase e certamente vai mantê-lo para conquistar o direito de decidir na arena os jogos finais.
O Grêmio tem uma volúpia ofensiva com um grande goleador e um jogador que vive uma fase maravilhosa que é o Bitelo, mas ainda assim, no jogo jogado, na parte tática, ainda deve bastante. E eu acho até que o torcedor do Grêmio mais apaixonado também viu isso. Ou não. Dê a sua opinião. Tamo junto!